antes da gente continuar a resolver as questões de física, eu vou voltar na questão 65, que é essa do Ita, que falava que o motorista deseja perfazer, olha que palavra bonita, a distância de 20 quilômetros com velocidade escalar de 80 quilômetros por hora. Aí ele fala que se ele viajar durante os primeiros 15 minutos com velocidade de 40 quilômetros por hora, ele pergunta, é possível concluir o percurso como se pretendia? Vamos lá. Primeira coisa, vamos desenhar aqui, que é muito importante. Eu resolvi essa questão, mas eu mesmo na hora percebi que não estava tão bem assim. Não tinha ficado nem tão bem para mim, nem para ninguém que estivesse assistindo. Então vamos lá. Eu tenho um percurso aqui. Deixa eu só pegar meu lápis. Vou pegar o lapisinho e vamos aumentar. Eu pretendo percorrer um trecho. Vamos lá, daqui até aqui. Trecho AB. Vamos dizer que essa setinha está orientada para cá, né? E essa distância toda aqui, que eu vou chamar de ΔS, eu pretendo percorrer isso com uma velocidade média, toda essa distância, com velocidade média de 80 km por hora. Tá? Então, desculpa aí eu ter que estar escrevendo desse jeito, mas é só para ilustrar a coisa. 80 km por hora. Pronto. Essa é a velocidade que eu pretendo percorrer todo esse espaço. O que significa dizer isso? Significa que a gente tem que voltar para cá e escrever. Então, se a velocidade média do percurso inteiro eu quero que seja de 80 km por hora, 80 km dividido por hora. Pronto. Então, o que vai ter que acontecer aí? Isso é a média, né? Não garante que eu vá percorrer todo o percurso com essa velocidade, certo? Então, eu posso percorrer uma parte dele a 30 km por hora e o resto do percurso eu vou ter que fazer com uma velocidade bem maior do que 80, né? Para mim conseguir bater esses 80 por hora em média. Beleza. Estabelecemos isso, né? Agora vamos voltar para a questão aqui. Ele fala que se ele viajar durante os primeiros 15 minutos... muito importante, eu coloquei aqui. Esse meu ΔS é 20 km. Então vamos lá. Informação muitíssimo importante. 20 km. Meu M vai ficar meio tosco assim, mas tá aí. Então a minha distância total é 20 km. Eu pretendo que a velocidade média seja de 80 por hora. Isso é o que eu gostaria que fosse. Então, como é que isso vai acontecer? No final das contas, não importa se eu percorrer um pedaço a 40, outro pedaço a 70, e outro pedaço a 120. No final das contas, tudo que interessa para mim determinar a velocidade média é o ΔS, que eu vou ter que pegar daqui em algum canto. Cadê meu delta? É o ΔS, a gente já sabe quanto é 20 km. Eu deveria ter colocado aqui, né? A velocidade eu já conheço, a que eu quero, na verdade, né? E o meu ΔS eu conheço. Vamos pegar aqui. Muito bem, coloca ele aqui. Então o meu ΔS é 20 km. O que eu preciso para obter 80 em média por hora? Eu preciso saber o valor da distância, já está aí, a gente já conhece, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. Então são essas duas informações que eu preciso para calcular a velocidade média do percurso total. O que o problema diz pra gente? Que o cara, ele viajou durante os primeiros 15 minutos com a velocidade de 40 km por hora. O que a gente precisa saber aqui? Primeiro, é bom saber qual é que é o tempo total, máximo, que ele tem para fazer esse percurso. Pouco interessa qual vai ser as velocidades nos trechos que ele vai usar. Pode começar a 40 por hora, depois aumentar a velocidade para 120, depois para 300.
a gente precisa saber que ele tem um tempo limite para percorrer esse intervalo, porque a soma de todos esses ΔTs aí, né, não importa, que nem nessa outra questão aqui que ele faz o trajeto em 3 partes, com velocidades diferentes, por exemplo. Pouco me importa, o que me importa é o tempo final aqui, o tempo total que ele gastou para chegar, para sair do A e chegar no B. As duas informações que interessam para a gente é a distância de A até B, se fosse usando esse exemplo aqui da 66, é a distância, a única informação que importa é a distância e o tempo que ele levou para percorrer essa distância. Ah, mas ele fez um pedacinho do trajeto a 20 km por hora, depois ele aumentou para 200. Não interessa, eu quero saber quanto tempo ele gastou nesses pequenos pedaços aí. Então a gente vai aqui calcular o total, tempo limite que ele tem para fazer esse percurso aí. A gente já sabe que a velocidade é 80, né, que é o que a gente quer. Então 80 km por hora. Tá aqui a nossa velocidade que a gente espera que seja o valor da velocidade média. O nosso ΔS a gente também conhece, que é 20 km, e isso dividido pelo ΔT, que a gente ainda não conhece e que vai vir a conhecer. Muito bem. Então, fazendo as devidas simplificações, o que eu vou ter aqui? Deixa eu copiar isso daqui e colar aqui. Esse 80 e 20, bom, dividindo ambos os lados por 10, isso aqui vai ficar 8 km, tu tem dos dois lados aqui na parte de cima das frações, então também dá para simplificar, vai ficar com isso daqui. O 20 dividido por 10 ficou 2, 80 por 10 ficou 8, e quilômetro também simplificou. Muito bem. Aqui dá para dividir os dois lados por 2, mas dá também. Então 8 vai dar 4 sobre hora. Não esqueça disso, trata as unidades como se fosse um número, tá? Que isso vai te ajudar na hora de fazer as simplificações. Então tu tem o 4 sendo dividido pelo H por hora. O 4 está sendo dividido por essa unidade. Então toda vez que tu for fazer uma multiplicação, uma divisão, uma simplificação de unidades, se tu trata ela como se ela fosse um número, esse H aí fosse um 5, será? Eu estou exagerando aqui, tá bom? Mas é só para te não errar mesmo essas simplificações e tratar as unidades sem medo, né? Então, 8 dividido por 2 dá 4, 2 dividido por 2 dá 1, sobre ΔT. E agora eu vou ter que copiar o ΔT de novo. Muito bem, o que eu quero isolar é o ΔT justamente. Então eu vou multiplicar ambos os lados aqui por ΔT. Então eu vou ficar com 4 ΔT sobre H igual a 1. Agora eu posso dividir ambos os lados por 4 e multiplicar pelo H, ou dividir por dividir por 4, multiplicar por H, se tu quiser ver desse jeito, aí tu te livra desse H aqui que está dividindo. Tá, isso daqui já é um exagero, tá? Esse negócio de falar que eu estou multiplicando por H é um completo exagero, mas eu não tenho uma explicação melhor para te ajudar a trabalhar com as unidades. Mas fato é que esse H não é para estar aqui, esse H vai estar aqui desse lado de cá. Então, eu prefiro olhar para ele como se fosse um número. Eu nunca errei nesse tipo de manipulação de unidades depois que eu passei a olhar para elas como se ela fosse um número, mas é um número que eu não posso somar, eu não vou poder somar esse H com 1, com 2, fazer 2 mais H, não tenho como fazer isso. Mas nessa hora aqui de entender o que está acontecendo e ver qual é que vai ser a unidade que vai ficar no final, depois de todas as simplificações, essa mentalidade de pensar que é um número e tu trabalha assim, tu divide, tu multiplica e tudo mais, vai te ajudar bastante. Então, divido ambos os lados por 4 e multiplico por H para ele não aparecer misteriosamente do outro lado, né? Então eu vou ficar com 1/4 de hora. Pera aí. 1/4, eu falei, de hora. Pronto. Então isso aqui é uma fração de hora ali. O que é 1/4 de hora?
1 hora é 60 minutos. Então a gente já vai converter para minutos, porque o enunciado te deu a informação aqui do tempo que já foi gasto em minutos. E aqui isso aqui é muito conveniente, né? Então, um quarto de hora é 15 minutos, né? 2 quartos ou 2 partes de 4 ali seriam 30 minutos, 3 partes seriam 45 e obviamente 4 dividido por 4 é 1, né? Então 60 minutos. Difícil explicar essas conversões desse jeito, né? Mas eu já te falei, tá tendo dificuldade? Recorre para a regra de 3, tu não vai sofrer. Tu sabe que 1 hora, tu sabe disso, ninguém te contou, tu sabe, nasceu sabendo. Eu devia ter botado a unidade, né? Tá, 1 hora, agora sim, 1 hora equivale a 60 minutos. Quanto é que é 1 quarto de hora? E a gente sempre vai dar preferência por trabalhar com a fração. Então, quanto é que vale 1 quarto de hora? E aí tu faz as multiplicações, uma regrinha de 3 simples. Tu vai chegar em... Aqui eu devia ter deixado mais espaço, né? Nossa, que grande espaço. Mas tá bom. Então esse aqui vai ser x minutos. Enfim, que é o que tu tá buscando, né? Equivale a x minutos. Então, de novo, multiplica cruzados, que vai ficar x horas, x minuto, horas, se quiser olhar assim, colocar as unidades, né? Minuto vezes hora, deixar desse jeito aí que tá. Isso é igual a 60, talvez, deixa esse x sem unidade. Esse unidade, senão o cara já quer trabalhar demais, né? Fazer cagada demais já de começo. Deixa sem, x não sabe quanto é. Muito que bem. Então vai ficar x horas aqui, xh vezes 1 hora. Aqui 60 vezes 1 quarto, que é 60, dividido por 4. Opa. Dividido por 4 horas. Minuto e hora, né? Minuto e hora. Agora, se tu olhar como sendo números, né? Tem hora aqui, dá para simplificar. Multiplica, divide por h, enfim. No caderno eu sempre aprendi, né? Só risca, né? Tu tem o h aqui desse lado de cá, tu tem a unidade de um lado e do outro da tua fração, da tua igualdade, quer dizer, da fração. Por que ele salva e joga lá pra cima? Eu sempre digo, cara, eu vou conseguir o Office, tá bom? Eu vou dar um jeito, vou encontrá-lo por aí e vou instalar no computador só pra testar se é tão lixo que nem isso daqui, que faz as coisas sozinho. Enfim, eu aprendi que tem o H aqui dos dois lados da igualdade, tu simplesmente risca em cima e cancelou, acabou, né? Agora se tu pensa que é como se fosse um número, tu tem H multiplicando X aqui e H multiplicando tudo isso, também dá pra simplificar, né? Mas enfim, cada um faz do jeito que acha melhor, eu não sei como fazer isso oficialmente, vamos colocar assim, da maneira correta. Então eu só penso que é um número aqui, faço simplificação, o que vai sobrar? Se o H for-se embora, o que sobra? 60 dividido por 4, que é 15. Então o teu X, de qualquer forma, é 15 minutos. Tá aí, regrinha de 3, sempre te ajudando. Então eu sei que o tempo máximo, e olha só, é isso aqui que é importante. Eu sei que deixa eu voltar para cá, que o tempo máximo que eu posso demorar para percorrer todo esse trajeto aqui, de um canto ao outro, é 15 minutos. Essa distância de 20 km aqui. Para mim ter, em média, uma velocidade de 80 km por hora. Porque lembra, a única coisa que interessa, deixa eu só dar um Ctrl Z para apagar esse ponto que eu botei. A única coisa que interessa para mim calcular a velocidade é ΔS, que eu já sei que é 20, dividido por ΔT. Então, neste caso, seria 20 km dividido por 1 quarto de hora,
dividido por 1/4 ou 15 minutos, mas quando for converter para quilômetro por hora, é 20 dividido por 1/4 para dar 80, que é o que tu precisa. Pouco importa se ele percorreu só esse pequeno trajeto aqui nos 15 minutos ou com a velocidade de 40 por hora. O que interessa é que a soma dos tempos que ele gastou para chegar até aqui e depois até esse outro pedaço final tem que dar no máximo 15 minutos. Então, esse delta T1, e vamos dizer que o resto aqui ele pergunta quanto tempo ele gastaria para percorrer, em quanto tempo ele tem que percorrer o resto do caminho, né? Seria o nosso delta T2 aqui. Ficou feio, mas é isso que está ilustrando. Deixa eu apagar aqui que ficou um troço, coisa horrível, tá? Meu tempo para percorrer o segundo espaço. A gente já viu aqui que o tempo máximo que o cara tem para percorrer essa distância de 20 km é 20 minutos, é 15 minutos. E aí ele já te informa que o cara percorreu um pedaço do trajeto em 15 minutos. Ou seja, ele já gastou todo o tempo que ele tinha. Qualquer tempo que ele use a mais do que esses 15 minutos vai afetar esse valor da velocidade média aqui, ó, de 80. Não vai ser mais 80 km por hora. Então, ele não tem mais tempo. Ele excedeu o tempo que ele podia, né? Ele percorreu só um pedaço aqui nos 15 minutos que ele tinha que ter percorrido tudo. Agora não tem mal o que fazer. Lamento. O resto do trajeto nem que você... ele tem tempo zero para percorrer o resto. Acabou. Não existe. Ele tem 0 segundos para percorrer, para sair daqui, onde ele chegou aos 40 por hora, para chegar no final. 0 segundos. Ele vai conseguir? Não. Então, era isso que ficou faltando da questão anterior. Agora a gente vai para 67. Eu notei que, assim, eu achei que eu ia resolver isso mais rápido, mas eu notei que essas questões têm uma certa dificuldade, né? Se tu vai fazer muito rápido e tal. Então essas de nível 3 estão de parabéns. Realmente são questões um pouquinho mais difíceis. Não são as mais difíceis que eu já tive que enfrentar na vida. E olha que aqui eu tô resbalando nas respostas. É uma coisinha aqui, um errinho aqui, outro ali, uma dúvida aqui, outra ali. Mas tu não tem noção do que é pegar questões difíceis, assim, num livro miserável para resolver. Se tu acha que aqui tá feio a minha resolução, que eu tô errando, que eu tô tendo dificuldade, porque tu não me viu fazendo o outro livro lá. Então vamos voltar para cá. E outra coisa, o que não garante, né, de eu resolver as questões um pouco mais difíceis, não, pelo menos no meu caso, não garantiu que eu ia ter facilidade nessas. Tu vê que loucura da vida, né? O cara acha que quanto mais tu estudar, pelo menos no meu caso, né? Vou colocar o meu caso aqui. Tu estuda um terror, tu acha que agora eu não vou ter mais dificuldade em questões que eu já vi, né? Que assuntos que eu já vi. No meu caso não, eu continuo tendo as mesmas dificuldades e passando as mesmas vergonhas de sempre. Que beleza, não? Espero que você não seja assim. Então vamos lá para 67. Para multar motoristas com velocidade superior a 90 km por hora, um guarda rodoviário aciona seu cronômetro quando avista um automóvel passando pelo marco A e faz a leitura no cronômetro quando vê o veículo passar no marco B, situado a 1.500 metros de A. Vamos lá. Então a nossa distância é 1.500 metros, que a gente vai precisar converter para quilômetro, né? Se a velocidade limite média, a velocidade média ali nesse trajeto deveria ser de 90 km por hora. Então vamos lá, velocidade média 90 km por hora. Bem, o que mais que a gente tem? Um motorista passa por A 144 km por hora e mantém essa velocidade durante 10 segundos quando percebe a presença do guarda. Que velocidade média ele deverá manter em seguida para não ser multado? De novo, ainda bem que eu refiz aquela lá pra gente voltar. Primeira coisa, a gente tem que saber qual é o tempo limite para percorrer esses 1.500 metros.
1000 metros é 1 quilômetro, 1500 é 1,5 quilômetros. Então, a velocidade limite, a velocidade que tu tem que percorrer média, é de 90 km por hora, né? Então vamos colocar aqui 90 km, mas é 90, né, meu bem? 90 km por hora. Isso tem que ser igual à distância, né? Então a distância nesse caso é 1,5, aqui é vírgula, 1,5 quilômetros. Qual é que é o intervalo de tempo máximo que tu tem para percorrer isso daí? Aí eu não sei. Aí a gente tem que rezar para mim não ter. Não, tá aqui o ΔT. Tá copiadinho e bonitinho. Então vamos descobrir qual é o tempo máximo que o cara tem aí, né? Para percorrer isso daí. Beleza. Ou o tempo que ele tem, né? Para dar esses no máximo 90 por hora. Muito bem. Multiplica os dois lados por ΔT. Então eu vou ficar com 90 vezes ΔT. Quilômetro dá para simplificar. Isso aqui fica por hora só, né? E isso tem que ser igual a 1,5. 1,5. Muito bem. Então, talvez hora não é, não é unidade tão boa assim para trabalhar, porque vai ter 90, 1,5 dividido por 90, não vai dar um número bom, né? Vamos ver. É que ele tá trabalhando em... Paciência, vamos fazer em hora aí por enquanto. Então, noventinha, dá pra... Dá não, tem que dividir, né? Então no final das contas isso vai ficar nada, cara. Vai ficar ΔT igual a 1,5 dividido por 90. Isso horas, né? Muito bom. Tu vai fazer essa divisão? Por enquanto não, eu já sei que esse é o tempo limite. Mas não, é o tempo. Isso aqui é 1,5 dividido por 90. Isso em horas, né? Agora vamos ver o que ele quer. Então o motorista ele estava a 144 km por hora e ele mantém essa velocidade durante 10 segundos. Aqui agora a gente vai descobrir quantos metros ele percorreu nesses 10 segundos aí. E aí depois disso a gente vê quantos metros ainda tem que sobrou pra gente determinar a que velocidade ele tem que estar, né? Para percorrer o resto do trajeto aí e não passar dos 90 por hora, que seria, de novo, a velocidade média que ele tem que ter, né? E o que é a velocidade média? É a distância dividido pelo tempo. Então, quanto tempo é a pergunta? É, questão um pouco mais complicada, mais passos para resolver, realmente. Muito bem, então minha velocidade é 144 km por hora. Isso tem que ser igual à distância, nesse caso eu não faço a menor ideia qual é a distância, e eu vou deixar um D aqui. Qual distância ele percorreu nesses 10 segundos, e agora temos uma diferença de unidades, né? 10 segundos. Hora e segundos na mesma equação não é uma coisa boa. Converto quem para quem? Converto segundos para hora. Putz, 10 segundos em hora vai dar um valor muito bom. Mas tá aí, essas questões assim é para encher mesmo a paciência. 10 segundos eu posso fazer do meu jeito ou usar uma regrinha de 3? Vamos usar uma regra de 3 mesmo. Aqui não é bom, né, cara? Uma hora é igual a 3.600 segundos. San Cristorio del cielo, do inferno puro, cara. O cara perde o jeito, né? Uma hora equivale a 3.600 segundos. X horas equivale... Aqui ele vai pular, não foi, a 10 segundos.
Que lindo. Ah, esse é o melhor jeito de resolver essa questão? Não sei. Não faço a menor ideia. 3.600 x segundos. Deixar a unidade aí. Ou não, né? Não vejo ninguém trabalhando deixando unidade em regrinha D3. Se tu estiver treinando para vestibular, não precisa, tá? Faz as coisas sem unidade, para no final tu sabe que o x vai ser em segundos, que é o que tu tá perguntando aqui, né? Então, ficou 3.600x, 1 sobre 1 vezes 10 é 10, né? Até onde eu sei. Isso, segundos no final das contas. Horas. Eu tô bebendo? Não, cara. É hora, cara. X horas equivale a 10 segundos. Ando meio enferrujado. Muito bem. Então, simplificando isso daqui. Então, meu X, o valor em horas aí desses 10 segundos, é 1 dividido por 360 horas. Então, tá aí o meu X. Legal, legal, legal. Então, tá, eu só queria saber o tempo, né? Eu já pulei para a regra D3 e não coloquei aqui, que o que eu quero descobrir agora é a distância. Então é 1 dividido por isso daí. Nossa, 1 sobre 360. Isso, horas. Feio, feio, feio. Então eu tenho uma fração que é D sobre D dividido por 1 sobre isso daqui, que é 1 sobre 360. Então agora eu espero que vocês tenham amadurecido o suficiente para conseguir visualizar o que está acontecendo. Quilômetro por hora, como é que eu faço do outro lado? Então mantenho a primeira fração, vai ficar D sobre 1 que multiplica 360 sobre 1, né? Que também por um acaso aqui é 1 na parte de cima. Então vai ficar 360D. Espero que, se tu tem dúvida, escreve no caderno, né? Obviamente. 360D, isso horas. Ou dá pra deixar? Não. Essas horas aí ficam aonde? Ficam enfiadas no meu bumbum, eu acho. Vai bem pra parte de cima. Aqui eu tenho hora embaixo. Não gostei dessa transição aí das unidades. Não, isso aqui não está embaixo da fração. Isso aqui é 1 hora aqui, né? Então tira essa jossa daqui que não faz sentido. E coloca aqui para não me confundir, já que eu não estou inserindo as frações. Muito bem. Então fica por aí. Esses pequenos atrasos na vida a gente resolve com o tempo. Então tu faria, né? Multiplica a fração de cima, mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Tu vai ficar... Esse 360 estava embaixo, vai para cima, multiplica o D, vai ficar 360D. Isso horas, que é a única unidade que tem. E é isso. E embaixo vai ser dividido por 1, né? 1 vezes 1, bonito. Então ficou só essa coisa aí. E que não ficou do jeito que eu queria. Vai tomar no centro. Vamos com calma. Ninguém tem pressa, né? Ninguém tá com pressa. Eu não estou com pressa. Se a questão não tá do jeito que eu gostaria que fosse, a gente vai com calma aqui. Muito bem. É melhor ir com calma do que errar, certo? Vamos lá. Primeira coisa, esse meu ΔT aqui. Isso aqui tá de uma maneira aceitável? Não tá, né? Horas não é um... Ele deu a informação em segundos, né? É tudo zoado. Esse é um dos problemas, né? Acho que é a dificuldade de muita gente. Tu se depara com essas questões, tem que fazer conversão de unidade, tu tem que escolher um caminho que seja conveniente, senão as tuas contas ficam muito grandes e difíceis de fazer.
Então vamos de novo, com calma. Ninguém tem pressa aqui. Na verdade, a pressa é minha. Então vamos lá. Ele deu a distância em metros, ele deu aqui quilômetro por hora, ele fala em 10 segundos. Então, metro, quilômetro, segundos, horas. O que eu vou usar? Eu vou ter que usar metro. Tá. Se a minha velocidade é de 90 km por hora, a primeira coisa que eu vou tentar descobrir é o tempo, né? O tempo total aí do percurso, para mim bater essa velocidade aqui. Né? Vamos pro Paint de novo, porque a gente não tem pressa. Alguém tem pressa? Eu não tô com pressa. E se eu não tô com pressa e a gente gastar 2 horas para resolver uma questão, que ótimo. Foi resolvida e ficou bem resolvida a porcaria. Que ninguém diga que eu não tentei. Então, bom. Tenho meu percurso. Vou pegar o lápis. Importante. Que vai daqui até aqui. O carinha chegou no acelerado, louco. 144 km por hora não é pouca coisa. Percorreu um pedaço. Num delta Tzinho aqui dele. Um delta T miserável aqui de 10 segundos. Tá? E aqui ele vai ter que percorrer o outro pedaço, esse pequenininho aqui, ó. Ele percorreu em 10 segundos e ele vai ter que percorrer o resto num determinado tempo. Um delta T2 aqui. Delta T2. Ele devia se chamar só de T. T1, T2 e ficar desse jeito. Quando... deixa eu ver, ele tem a distância. Eu tenho a minha distância total aqui desse percurso. Isso aqui é 1.500 metros. Né? 1.500. Nossa, coisa feia quando o cara começa a fazer as cagadas assim, o cara aceita isso e segue, né? Vamos escrever melhor. 1.500 metros aqui. Quando o guarda for calcular a velocidade média do carro, o que ele vai olhar? A distância que o carro percorreu, a gente já sabe, e o tempo que ele gastou para percorrer essa distância. São as duas informações que ele precisa. Ah, mas olha aqui, o carro estava 144 km por hora nesse pedacinho. Não vai multar ele? Não sei. Porque a única informação que o guarda vai ter é essa. Delta S, distância total, que ele já sabe quanto é, dividido pelo intervalo de tempo. É só isso que o guarda precisa. Então, a gente sabe que nesses 10 segundos ele percorreu um pedaço. A gente tem que só dizer agora quanto tempo ele tem para percorrer o resto, e daí tem que determinar que velocidade ele tem que estar, né, para percorrer, obviamente, esse pedaço que falta aqui. Aí, quando o guarda somar os tempos, que a gente vai dizer qual é que é o tempo que ele vai ter que gastar aí para percorrer esse restinho. Esse restinho não, mas o pedaço final aqui. Então, a gente vai ter que determinar esse delta T2 aqui. E vai ter que saber qual é que é a porcaria do delta S2, né? Essa distância 2 aqui também. São as duas informações que a gente vai ter que juntar para informar ali para o problema. Muito bem. E aí, quando o guarda for somar esse delta T1, delta T2, a gente vai saber quanto tempo é isso, né? Ele vai somar esses tempos e daí vai fazer 1.500 dividido por esse tempo e tem que dar 90 km por hora no final das contas. Se der a mais, o cara vai ser multado. Se der um pouco menos, tudo bem. Se é um valor menor, não tem problema, mas maior do que 90 não pode. Então, basicamente é isso que a gente precisa. Encontrar o nosso delta T2, encontrar o nosso delta S2, que é a distância ali, para dizer em que velocidade o cara vai ter que se deslocar esse resto de trajeto aqui, tá? Problema, para encontrar o delta S, primeiro a gente também vai ter que saber quanto que ele já se deslocou. Essa distância 1 aqui, delta S1, a gente vai ter que calcular isso. Então é bastante coisa até chegar na resposta, mas lembre-se que no final das contas a única coisa que o guarda precisa é a distância total e o tempo gasto para percorrer essa distância. Só isso.
Essas coisas no meio aqui, quem vai se lascar é a gente, mas para determinar a velocidade média só precisa da distância e do tempo. E a gente tem que achar essas pequenas coisinhas no início. Então, primeira coisa que eu vou tentar descobrir é qual é que é esse ΔT, quanto que é o tempo total, tá? ΔT total aí para percorrer o percurso, que é ΔT1 mais ΔT2. Nossa, ficou feio, ficou feio. Mas a vida não é tão bela como vocês pensam. Então, ΔT1 mais ΔT2 é o que eu vou... que aí eu vou poder descobrir esse ΔT2 aqui, sabendo o ΔT, né? Por quê? Porque aí sabendo o tempo total, que é o que já eu vou ter, porque eu já sei que a velocidade média aqui tem que ser 90 km por hora, eu já sei a distância que ele vai percorrer, então para encontrar o tempo total é bem fácil, né? Sabendo o tempo total, o ΔT1 a gente sabe que é 10 segundos, aí a gente descobre o ΔT2. Olha que maravilha. Então, primeiro, tempo total, né? Não tem para onde fugir. Vamos lá. Aqui é aquela coisa. Converto para onde, o que é mais fácil trabalhar. 1.500 dividido por 1,5 dividido por 90 não é uma coisa boa, né? Esse ΔT em horas aqui não vai dar um número muito agradável para a gente ficar trabalhando. Segundos ou minutos talvez seja uma unidade interessante para converter isso daqui. Vamos tentar minutos. Pode ser? Ele vai dar... Ele deu um espaço de 10 segundos. 10 segundos é 0,1 minuto. Eu já estou pensando na outra parte. Mas primeiro vamos descobrir esse ΔT. Segundos, vamos tentar, tá? Vamos lá. Então, aqui eu vou fazer a conversão do jeito que a gente vivia fazendo. Para não ter empecilhos. Vamos inserir a nossa fração e vamos converter do jeito que eu te ensinei a fazer no caderno. Eu tenho 1,5 horas sobre 90. Eu quero que esse H desapareça e quero ter segundos ali. Escolhi trabalhar com segundos, vamos ver o que vai dar. Então eu multiplico e divido, né, por uma coisa equivalente. Então, 1 hora, então vou botar aqui embaixo, 1 hora, aí eu simplifico o H, né? Vai-se embora, mas eu tenho que multiplicar e dividir por coisas equivalentes. Então, 3.600 segundos, 36 e 2 zeros, segundos é equivalente a 1 hora. Ou, se tu quiser pensar assim, é 60 segundos vezes 60 minutos, o que dá 1 hora, então dá 3.600. 60 vezes 60. Muito bem, daqui eu já converto esse ΔT total, aqui o tempo total, para segundos, né? Simplifico a hora, foi-se embora e só falta fazer essas continhas aqui. O que eu acho que vai dar um número mais agradável. Então tá, ΔT, ver se eu tenho salvo, muito bem, tá aí. Aqui, esse 9 simplifica, esse 0 aqui simplifica com um desses zeros. Esse outro 0 aqui eu posso multiplicar por esse 1,5, que aqui é 10, né? Cada zero diz aqui é 10 vezes o número, né? Então, esse 0 simplificou, ficou só 360. Só para não ter que escrever tudo, né? A gente faz meio de cabeça e tu risca no teu caderninho aí e faz lá. Então, simplificou esse 0 com esse final aqui. Esse outro aqui é um 10, então eu vou fazer vezes esse 1,5, porque eu posso escolher a ordem das multiplicações aqui na parte de cima, não vai interferir em nada. Então isso aqui vai ficar 15 vezes 36 e tudo isso dividido por 4. Dividido por 9. Dividido por 9. Então... tá, segundos, desculpa. Vamos colocar segundos aqui, pronto. Viu? A gente já está se organizando, o número já está ficando mais agradável aos olhos. Agora, 36 dividido por 9 é 4, né? 4 vezes 9, 36. Certo? Faz sentido?
Eu acho que é, né? 4 vezes 9, 36 e 4 vezes 10, 40 é o que parece. Então daqui dessa fração sobrou só 4, né? Saiu 4 como resultado. E eu multiplico por 15. 4 vezes 15 dá 60. É. Aqui foi uma boa escolha converter para segundos, viu? 60 é um número bem agradável, é um número inteiro, bonitinho, não tem fração nem nada. Então trabalhar com segundos foi a melhor escolha que a gente fez. Muito bem, então nosso intervalo, o tempo total que ele tem para percorrer esses 1.500 metros é 60 segundos. Tá, 10 desses 60 segundos ele já gastou percorrendo uma boa parte aí do trajeto com uma velocidade de 144 km por hora. Aqui é que tá a grande coisa. 144 não é um número tão agradável assim em quilômetros por hora. Então o que a gente vai fazer? Vamos converter isso para metros por segundo, porque a gente percebeu que converter para segundos o tempo é uma boa, tá? Então, de novo, vamos fazer que nem eu sempre faço aqui. Vamos inserir as frações. Quando as coisas começam a ficar complicadas, o melhor é escrever devagarinho e fazer as conversões. 144 km por hora. Agora o que eu quero mudar aqui? Eu quero tudo, né? Converter metro para metro e trocar hora por segundo. Então, primeira coisa é multiplicar e dividir. Se eu tivesse colocado o símbolo, mas se eu lembrar eu coloco uma hora dessas. Mas não desse jeito, né, meu bem? Não desse jeito, que sim fica feio. Tá aí. 144. Primeiro eu vou me livrar dos quilômetros aí. 1.000 metros. Então vou botar embaixo, né? Já que eu quero simplificar o quilômetro na parte de cima. Eu coloco embaixo. Eu coloco embaixo 1.000 metros. E em cima eu multiplico. Não, mas eu tô hoje tá bom, né, cara? Tu quer sumir com quilômetro, então tu divide por 1 quilômetro e multiplica por 1.000 metros, que é equivalente a 1 quilômetro. Então tá dividindo e multiplicando por algo equivalente, não vai alterar o valor aqui. Muito bem, né? Ou melhor, vai resultar numa coisa equivalente, que tu pode voltar a ter o valor inicial a hora que tu quiser em quilômetros por hora. É isso que eu quero dizer. Mas aqui não é o suficiente, né? Tu já te livrou de quilômetro, muito bem. Agora tem a hora. Então, de novo, faz a multiplicação por quem? Agora, tu multiplica por uma hora, já que a hora no outro lá tá embaixo. E eu vou tirar isso aqui para um canto. E aqui, tu divide por algo equivalente, que é 3.600 segundos. Muito bem. Aqui basta fazer as contas, a tua conversão já está feita, a hora simplifica aqui com essa, o quilômetro já está simplificado e sobra metro por segundo. Então, Cis, é só fazer. É só fazer. Eu acho que o quê? Esse 1.000 aqui, ou pelo menos esse 100 aqui, esses dois zeros, dá para simplificar com esse 100 que está multiplicando o 36. Então isso vai-se embora. Se eu copiar isso aqui e colar, será que eu consigo? Não, né? Porque ele tem que ser, tu tem que selecionar a linha de cima junto para te conseguir copiar. Parabéns, parabéns, meus parabéns. Voltando para cá, vamos lá. Agora, para fazer as nossas simplificações, se eu pudesse apagar isso daqui, me deixa apagar esse número. Só só o... vai tomar no rabo. Tá, então aqui, simplificando com esse... Se tu me deixasse fazer o que eu quero, eu agradeceria. Então, simplificando esses dois, vai ficar só o 36 aqui. Ótimo, né? Já deu uma limpada. Muito bem, e agora? Agora, vamos dizer... Aqui o que a gente está buscando... Eu devia ter limpado, né, o quilômetro, o metro. Mas eu podia, eu devia, eu vou.
Quilômetro simplificou. Com esse... Vem cá, meu bem. Funciona do jeito que eu preciso, que daí eu não vou xingar você. Nem o infeliz que te programou. E aqui, hora, vem pra cá. Simplifica também com essa daqui. Ele pula lá pra cima. Eu não sei porque é vontade, eu acho. E aqui fica 1. Nossa. Eu disse que na parte de baixo se me deixar... Por que faz assim? Eu não entendo. Eu não consigo entender. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. E se eu apertar 1. Pronto, olha, daí ele funciona. Pronto, tá aí. 1. Muito bem, muito obrigado. Era isso que eu queria. E aqui está a parte simplificada da melhor maneira possível. Eu acho que esse 144 é divisível por 36. Eu só acho. Então, 144 dividir por 36 dá 4. Muito bem. Ah, mas é tão fácil a multiplicação. Pois é fácil. Parabéns para ti. Então deu 4, né? Vezes 10 dá 40. Então essa velocidade aí de 144 quilômetros por hora é equivalente a dizer 40 metros por segundo. Tá vendo que realmente trabalhar em metros por segundo é melhor, tá? Então, dependendo da escolha que tu fizer, que nem eu no início, que eu queria usar tudo em horas e quilômetro e hora, né? Eu ia ter um trabalho desgraçado com aquela parte de 10 segundos, ia ser o inferno. Mas para que a gente converteu essa velocidade? Bom, essa é a velocidade que ele iniciou, né? Quando o guarda iniciou o cronômetro dele lá, o cara iniciou o trajeto dele ali a 144 por hora. Então, a gente sabe que isso é 40 metros por segundo. E a gente quer saber que distância ele percorreu nesse tempo aí com essa velocidade. E o tempo que ele usou foi de 10 segundos. Muito bem. Então, o que tu sabe agora? Que tu pode simplificar. Segundos aqui vão-se embora, né? E tu tem 10 dividindo aqui. Melhor, tu multiplica ambos os lados por 10 segundos. E aí já vai simplificar segundos. E vai ficar com 40 vezes 10 dá 400. Logo x é igual a 400 metros. Que foi a distância que ele percorreu aí nesses 10 segundos. Bom, o que interessa pra gente é saber agora quanto ele ainda tem para percorrer, que a gente sabe que é 1.500 metros, então faltam 1.100 metros, e o tempo que ele ainda tem para percorrer esses 1.100 metros. Se a gente sabe que o tempo total aqui é 60 segundos, e voltando para a figura agora, olha que bagunça miserável é isso. O que o guarda vai olhar? O guarda está interessado nisso daqui, na distância total percorrida e no tempo para percorrer toda essa distância. Só isso que importa para o guarda. Então, o cara tem 60 segundos para percorrer isso aqui. 60 segundos para percorrer esse troço. Ou melhor, se ele percorrer esse trecho aqui em até 60 segundos, no máximo em 60 segundos, a velocidade dele vai ser de 90 km por hora, se ele gastar só 1 minuto para percorrer isso daqui. Acima de 1 minuto, a velocidade vai ser maior do que 90 por hora, ele vai ser multado. Abaixo de 1 minuto não tem problema, né? Mas de qualquer forma, é só isso que importa pro guarda, que ele atravesse isso aí, gaste no máximo 1 minuto. Ele não pode, quer dizer, gaste no mínimo, 1 minuto. Ele tem que, se ele passar de 1 minuto para atravessar esse trecho, a velocidade dele vai ser mais baixa, né? Porque velocidade é a distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Então, quanto menor for o tempo... menino, calma lá.
Quanto menor for o tempo para percorrer uma mesma distância, uma distância física, maior vai ser a velocidade, né? 20 metros dividido por 2 segundos, tu tem que percorrer 10 metros em cada segundo. 20 metros dividido por 1 segundo, tu tem que percorrer os 20 metros em 1 segundo. Da velocidade é muito maior. Então, Cis, ele pode passar de 1 minuto. Qualquer coisa, qualquer valor de tempo menor do que 1 minuto para ele percorrer esse trajeto, o rapaz vai ser multado. 58 segundos ele percorrer esses 1.500 metros, multa no lombo. Então a gente sabe que o resto aqui ele tem que gastar. Ele tem que demorar, melhor dizendo, nesse delta T2, no mínimo 50 segundos. Ele não pode percorrer esse trecho, esse final do trecho aqui, ó, em menos de 50 segundos. Tem que ser o mínimo. O mínimo assim é 50. Ele tem que dar uma acalmada aí na velocidade dele. Então, sabendo disso, estamos muito felizes que a gente consegue saber isso, né? A gente sabe que é o mínimo de tempo que ele vai ter que gastar. Qual é que vai ser a velocidade dele? Bom, é isso que a gente vai calcular. A velocidade que ele vai ter que ter nesse resto de trecho depende do quê? Da distância que ele vai percorrer, 1.100 metros. Que eram 1.500, menos os 400 que ele já percorreu. 1.100 metros. Em qual tempo? No mínimo 50 segundos. Pode gastar mais tempo, mas se ele usar em 48 segundos, se ele percorrer isso daí, ele vai ser multado. Acabou. Não tem conversa. Então o mínimo aqui, 50. O que a gente já faz? Esse 10 aqui simplifica com o 10 que está na parte de cima. Não, mas não é um 10, é um 0 só ali na frente. Eu vejo como se fosse um 10 multiplicando o resto do número. Então fica mais fácil fazer as simplificações. Está multiplicando em cima, está dividindo embaixo. 10 dividido por 10 dá 1. E 1 vezes o resto vai dar o resto, né? Então, velocidade igual 110 dividido por 5. 5 vezes 20 dá 100. 21, 105, 22. Então, 22 metros por segundo. Porém, não foi isso que foi perguntado, né? A velocidade é em quilômetros por hora. A gente não vive no mundo perfeito que a nossa resposta é o suficiente. A gente tem que entregar ela do jeito que as pessoas mandam a gente entregar ela. Então, daqui dá para limpar isso daqui, não tem mais nada que a gente precise desse desenho auxiliar. Qual a velocidade média que ele deverá manter? Eu vou assumir que tu precisa entregar em quilômetros por hora, porque todos os valores de velocidade que ele te apresentou estão em quilômetros por hora. Tu está falando de um carro, o velocímetro marca quilômetros por hora. Então, lamento, tu vai ter que converter isso daí. E se a resposta estiver em metros por segundo? Bom, aí tu já converteu mesmo, pelo menos tu já treinou um pouco, né? Então eu tenho 22 metros por segundo. Aí eu quero converter essa coisa. Aí eu pego, multiplico e divido por coisas equivalentes aí para não alterar os valores. Ou para obter algo equivalente, melhor dizendo. Então eu quero me livrar de metro. Então o que tu faz? Em cima vai ser quilômetro, né? Então 1 km é equivalente a 1.000 metros. 1.000 metros. Coisa bonita, não? Então tá aí, já se livrou de metro. Eu quero me livrar de segundos. Eu quero, então tá bom. Se tu quer, a gente dá um jeito. Se tu quer muito, a gente dá um jeito. Vamos lá, então segundos, tá? Eu sei que 1 hora, que é o que eu quero ter na parte de baixo, né? Quilômetro por hora. Então 1 hora é equivalente a 3.600 segundos. Pronto. Tem tudo que tu precisa. Tá convertido. E as simplificações. As belas simplificações. Vamos fazê-las aqui. Ó, ele não deixa eu selecionar o último aqui, ó. Coisas. Ó, e daí ele vai lá embaixo, ó. Tu clica, ele vai lá pra casa do caçamba, ó. E se eu clicar bem no cantinho aqui e tentar puxar, ele não deixa, ele não pega o primeiro.
Muito bem, parabéns por quem programou isso aqui, né? Assim, Ah, mas aí tu diminuiu as bordas aqui, ó, daí deve ser por isso. Olha, cara, eu não sei. É de graça, né? É gratuito, coisas gratuitas são boas, fazem bem pra saúde. Pois é, simplificando aqui, ó, pra ficar mais fácil, esses dois zeros aqui, ou seja, esse 100 que está multiplicando 10 e esse 100 aqui que está multiplicando 36. Porra, por que tu abre a janela? Bom, isso aqui não foi feito para ficar escrevendo, inserindo esses símbolos matemáticos e tudo mais. Ele não está preparado para isso. Aí por que tu não simplifica os metros e as coisas? Obrigado por ter lembrado. Muito obrigado. Segundos. Cai fora aqui. Metro. Vai-se embora que eu já simplifico. Agora, obrigado por abrir depois de 2 horas. Muito obrigado. Isso aqui só sobra 10, né? Eu disse, isso daqui sobra 10. E metro vai-se embora. E aqui eu vou ter que trocar esse segundo aqui, vai por 1. E esse metro aqui vai-se embora. E sobra quilômetro por hora. Né? No teu caderno tu faria os risquinhos e tudo mais. Eu aqui estou escrevendo dessa forma. Então, fazendo todas as multiplicações que a gente já vai fazer, essa velocidade vai ser igual 22 vezes 36. Isso vai dar o quê? Não faço a menor ideia. 22 vezes 36. Isso dá 792. Isso dividido por 10 dá 79,2. Isso é uma vergonha eu não escrever aqui, né? Então 79,2 quilômetros por hora. Se o livro entregar a resposta em metros por segundo, vai ser muito engraçado. Tá aí, uma questão só, 2 horas para resolver. Eu tenho até medo que seja mesmo, né? A resposta em metros por segundo é 22, que é um número bonito, e aqui o 79,2 km. Vamos ver quem é que ganhou aí. Resolução, legal. Faz o desenho, o carro percorre 400 metros, já acertamos essa parte, em 10 segundos, e agora ele tem que percorrer 1.100 metros no mínimo em 50 segundos, quer dizer. Então vamos lá, 90 por hora, 25 metros por segundo, Para não ser multado, a velocidade média tem que ser menor ou igual a esses 25 metros. Ele converteu para metros por segundo. Legal, então tá aí. Então, o delta T dele tem que ser maior ou igual a 60 segundos, né? O limite é ser 60. Gastando 10 segundos, percorreu, deu 22 metros. Ele vai entregar. Ah, não, ele entregou em km por hora, ainda bem. 79,2 km por hora. Aqui ele usou da forma certa, né? Tá? Menor ou igual. Eu deveria ter usado. Tá aí, essa complexidade das questões de nível 3. Muito bom. Tô muito feliz, muito contente com a complexidade das questões do ensino médio. 68. 68. Esse é o triste, né? O cara errar questões de ensino médio. Eu lembro que isso foi uma das grandes motivações de continuar estudando, né? Depois que eu saí da universidade. Foi essa parte de tu pegar um livro do ensino médio para realmente ver o conteúdo e revisar, daí tu pega uma questão ali tu não consegue fazer e pensa, poxa, eu já resolvi questões tão mais complexas do que isso, mas assim, coisas muito acima dessa porcaria. Eu não vou parar aqui, eu não vou desistir de resolver esse lixo pequeno, miserável, que não é nada comparado com o que eu já tive que fazer. E aí eu sempre continuava tentando e tentando até chegar na resposta. Então é uma coisa que motiva, né? Tu já ter tido aulas de cálculo. Então, se tu tá tendo problemas
no ensino médio, em aprender matemática, acha que é muito difícil, tudo mais, vai lá e assiste umas aulas de cálculo, vê uns exercícios resolvidos, assiste, sei lá, uma lista com 20 questões de cálculo 2, por exemplo. E aí depois tu volta para tuas questões do ensino médio. Aí tu vai ver que as questões são pequenas, são muito agradáveis de se resolver, comparado com coisas mais avançadas de física ou de matemática. Então essa foi uma grande motivação para mim, né? Olhar para aquele pequeno pedacinho de enunciado e falar: isso aqui não é nada, não é nada, absolutamente nada. Eu não sei fazer, mas isso aqui não é nada. Não tem, não, não me assusta, não é nada. É um lixo que uma hora ou outra eu vou achar a resposta. Porque eu já achei a resposta de coisas bem mais complexas. Por que eu não vou conseguir resolver essa porcaria? É um pensamento bom. Vamos lá. Diante de uma agência do INPS, há uma fila de aproximadamente 100 metros de comprimento, ao longo da qual se distribuem de maneira uniforme 200 pessoas. Aberta a porta, as pessoas entram durante 30 segundos com uma velocidade média de 1 metro por segundo. Tá. Muitas informações. Essa distância, 100 metros. 100 metros. O que mais? Se distribui de maneira uniforme 200 pessoas. Então, N é igual a 200. Número de pessoas, 200. O que mais? Entram durante 30 segundos, tá? Então, tempo, eu vou só usar aqui, não vou ficar usando ΔT não. Todo mundo sabe que é ΔT e isso aí. 30 segundos, ok. Tá, corretor, dá, desculpa, eu coloco espaço aqui, desculpa. Tempo tá aí e média, a velocidade média é de 1 metro por segundo. Tá aí, é isso. Velocidade média, 1 metro por segundo. Legal. Vamos ver o que ele quer que a gente avalie aqui. O número de pessoas que entraram na agência Ok, vamos lá. O número de pessoas que entraram na agência. Vamos pensar que a cada metro, vamos lá, se num metro cabe 2 pessoas, vai estar uma pessoa aqui e as duas estão dentro de 1 metro. Esse que é o... né? Tem 100 metros, 200 pessoas, distância dividida pelo número de pessoas, tu teria 2 por metro, né? Dá pra pensar assim, né? As duas estão ali no metro, bonitinho. O metro começa aqui, um risquinho bem na frente da cara da pessoa. A pessoa tá aqui. Aí tem um espacinho para não ficar colada na outra. Aí tem outra pessoa aqui. Aí bem na bunda dela tem um risquinho indicando que é o final do metro. Então, ou ela fica bem em cima do risquinho e tem um espaço entre elas. É um bom pensamento. É um bom pensamento. Então tem 2 pessoas por metro, não é mesmo? Se a fila tem 100 metros e tem 200 pessoas, tem 2 em cada metro. Pode ter umas 5 num metro? Pode, uma subir em cima da outra, mas não é o certo, né? Então acho que é isso. Tem 2 pessoinhas aqui nesse espaço de 1 metro que está delimitado por esses 2 colchetes aqui. PP, muito bem. Então se a velocidade média é de 1 metro por segundo, a letra A, ele pergunta o número de pessoas que entraram na agência. Então, temos a velocidade. Então, vamos lá, V. V eu já tenho, né? Pô, sou burro, anotei aqui. É 1 metro por segundo, certo? Aí, isso vai dar a distância, né, que a fila vai andar a cada segundo, né? 1 metro. Muito bem.
Só que essa distância que a fila anda equivale a 2 pessoas entrando na agência. Não é mesmo? A cada metro, 2 pessoas entram, né? Cada metro que diminui, essas 2 aqui entram e vai dando espaço para as outras, bem? Então, são 2 pessoas. Ah, não, meu bem. Bota um X aqui que eu não sei qual distância foi percorrida. E o seu tempo, eu já estou confundindo as coisas. Eu sei que isso aconteceu em 30 segundos. Não, eu já estava viajando aqui, não exagera. Não exagera. Então, eu multiplico os dois lados por 30 segundos, que é uma coisa, é o que dá para fazer. Então, segundos vai simplificar e eu vou ter x igual a 30 metros. Se a cada metro tem 2 pessoas ali ocupando aquele espaço, então aí o número de pessoas é 60. 60 pessoas entraram na agência. Muito bem. Estamos felizes com isso? Eu acho que sim, né? Mas aí você desloca 1 metro por segundo e você deslocou 30 segundos. Como é que tu precisa escrever isso para ver? Pois é, né, meu amiguinho? É aquela coisa do costume. Porque resolver uma questão simples dessas é uma coisa, de cabeça, falar, eu sei a resposta. Outra coisa bem diferente é pegar um negócio mais complexo e aí tu não pegou aquele costume de sempre fazer do mesmo jeito, seguir os mesmos passos. Aí tu te atrapalha, tu erra, tu fica nervoso, tu tenta adivinhar de cabeça. E aí o que entra em você é uma cabeça, no seu bumbum, quando tu vai olhar a tua nota. Então sempre seguir uma rotina ali, os passos que tu sabe que são uma receitinha que vão te levar até a resposta, te ajuda bastante, principalmente nessa parte, quando tem que resolver as questões, aí tu não fica tão nervoso, tu sabe, bom, eu tenho que começar desse jeito, eu sei onde é que isso vai acabar. Embora seja uma coisa simples, não custa nada seguir a receitinha, né? Aqui ajuda bastante. A gente tá pensando no meio aqui, não é como se fosse um imbecil. Então me diz o que eu tenho que fazer, eu vou fazendo aqui, um passo atrás do outro. Não é bem assim. Tu tá escrevendo, mas tá pensando, tá raciocinando. Às vezes tu olha e fala, eu acho que o caminho que eu tô tomando aqui não vai chegar na resposta do jeito que eu gostaria. Então tu volta, tu refaz a questão. Tudo é uma questão de prática, mas de início, siga a receitinha. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Acabou. É tudo muito simples. E tanto falado tanto. Vamos ver se eu cheguei a acertar, né? A primeira que o triste é errar, né? Sendo o delta L. Delta L é 30 metros. 60 pessoas. Que coisa boa, acertamos aí. Mas você não usou delta L. É mesmo. Pois é, que pena, né? Eu não usei. Cada um com seu cada qual. A não ser que, né, que eu sempre digo, se o teu professor diz que tu tem que fazer de uma determinada maneira as questões, pois tu tem que fazer dessa maneira, para não sofrer. Vamos voltar para cá. E a B, o comprimento da fila que restou, o comprimento da fila que restou do lado de fora. Poxa. Bom, agora eu sei porque ele usou delta L. Então, o comprimento, o resto, o que sobrou, se foi 30 metros o que entrou, sobrou 70. Tá bom, só isso. Então, D, distância, 70 metros. Tinha 100, foi 30. É isso. Nossa, é difícil, complicado, hein? 70 metros, tá bom. Mas tu tinha que fazer assim, delta L linha é igual a 100 menos o delta L que tu já encontrou, que era 30 metros, aí tu substitui. Se eu fosse fazer uma prova, sim. Mas eu não tô fazendo uma prova, né? Então, tô resolvendo um livro. Tranquilo e serenos, sem muito sofrimento, é o que eu tô fazendo, só resolvendo um livrinho. Mas você, meu rapaz, você vai ter que fazer. Até porque
Fora isso daqui, o que eu vou pretendo ainda fazer é um Enem da vida lá, um vestibularzinho. Então, no vestibular eu não preciso ser rigoroso, eu tenho que acertar as questões, e rápido, e muito rápido. Porque eu sei que eu vou ter bastante dificuldade em algumas matérias, então eu só tenho que acertar a questãozinha. Nada de fazer bonitinho, tudo, tudo, tudo. Isso eu já tive tempo para treinar. Agora vamos ser um pouquinho mais objetivo. Então, 69. 69. Vamos lá. Unicamp São Paulo. A figura a seguir mostra o esquema simplificado de um dispositivo colocado em uma rua. Mesma porcaria de questão que a anterior que a gente resolveu. Não a anterior, essa daqui, a outra. Pelo menos eu acho, né? Colocado em uma rua para controle da velocidade de automóveis, dispositivos popularmente chamado de radar. Legal. O radar. Tá. Sensores S1 e S2. Entrou e saiu. Pá. Calcula o intervalo de tempo, já sabe a distância. Vai te dar a tua velocidade média. Os sensores S1 e S2 e a câmera estão ligados a um computador. Os sensores enviam um sinal ao computador sempre que são pressionados pelas rodas do veículo. Se a velocidade do veículo está acima da permitida, minha nossa, o computador envia um sinal para que a câmera fotografe sua placa traseira no momento em que esta estiver sobre a linha tracejada. Para certo veículo, os sinais dos sensores foram os seguintes. Que beleza, tá. S1, aí tem um risquinho, não sei das quantas. Tempo em segundos, tá? Desculpa, então S1. Não sei porque esse risco vem, aí esse risco vai e sai. 0,1 segundos, 0, 0,1, 0,2 e 0,3. E alguém anotou 0,25. Determina a velocidade do veículo em km por hora. Tá, então de novo que a idade chega e a compreensão das coisas vai diminuindo. A distância é 2 metros. Agora eu entendo meus professores lá com 60 anos ali dando aula ainda. Não tem, cara, a vontade ela não vence a idade, não adianta. E tu não acredita em mim, vá procurar qualquer um aí que tu admire, um cara mais velho aí que seja professor, ou sei lá, um político, por exemplo. Vai dar uma olhada nos vídeos dele 20 anos atrás. Olha como o cara era mais rápido para responder, como o cara tinha um senso de humor muito maior. Sabe, aquelas perguntas, o cara não ficava quieto, não ficava respirando, pensando. Não, o cara respondia quase na hora, assim. Bateu, recebe de volta. E sempre dando risada e contando piada e coisa. Vá procurar os políticos ali quando eram mais jovens, ou qualquer coisa, qualquer professor. Tu vai olhar, às vezes é até engraçado, tu vê a pessoa parece que já desistiu. Por mais que ela tenha toda uma trajetória, todo um conhecimento, a velocidade não é a mesma de resposta. E não é que a pessoa esteja refletindo sobre aquilo para dar uma resposta boa. Não, 20 anos atrás eu já respondia muito bem. O problema é a idade termina com a pessoa. Por mais inteligente que tu seja, o corpo não responde mais. Então, eu já estou nesse estado, eu já entendo agora os meus professores, agora eu consigo compreender. Porque ficam meditando ali, não é porque o cara não queira te ensinar, é porque o corpo já não obedece. A mente pode até ter a resposta, mas o corpo fica ali parado. Muito difícil mover os lábios. Vamos lá. Então eu tenho os sensores, eu tenho essa distância aqui. O carro vai chegar aqui, tuc. Aqui vai ativar, aqui vai o quê? O computador e a câmera.
Isso aqui é o desenho do que, cara? Que eu não entendi. Passou batido para mim. Os sensores S1 e S2 estão ligados à câmera a um computador. Os sensores enviam um sinal ao computador sempre que são pressionados pelas rodas do veículo. Se a velocidade do veículo está acima da permitida, o computador envia um sinal para que a câmera fotografe sua placa traseira no momento em que essa estiver sobre a linha tracejada. Ah, tá, bem aqui. Eu nem tinha visto a linha tracejada, eu vou ser bem sincero. Então, é um sinal, fotografa sua placa traseira, linha tracejada. Para certo veículo, os sinais dos sensores foram os seguintes. Para certo veículo, os sinais dos sensores foram os seguintes. Sensor 1. Tá, mas e esse, assim, com todo respeito, eu não entendi. E esse desenho dessa jossa aqui, que bela maravilha que é. Quer dizer, esse desenho. Se eu não compreendi. E o sensor 2, tá? Tem esse desenho aqui. E essa jossa aqui do lado. Eu, sinceramente, não sei se é a idade, se é algum problema cognitivo que eu tenho, mas eu não entendi o que isso aqui significa. Deve ser algum probleminha. A questão é muito difícil, né? Calcule a distância entre os eixos do veículo. Eixos do veículo. Que... Tá, distância 2 metros até chegar no outro sensor. Coisa linda, coisa bela. As rodas, isso, desculpa, as rodas, tudo bem. Então a primeira roda bateu aqui, pá. Aí ela bate, vai bater a segunda. Então ele vai calcular que o deslocamento aqui entre uma roda e outra, quanto tempo levou entre uma roda e outra passar por esses dois, por esse sensor, né? Ou pelos 2 metros. Não, seria a roda só pelos 2 metros. Ela está aqui, pá, bateu aqui, depois bate aqui. Acho que ele calcula isso, né? Os sensores enviam um sinal ao computador sempre que são pressionados pelas rodas de um veículo. O computador envia um sinal, tá. Então, sensor 1, 0 segundos, estamos aí. Tá, agora esse risco de jossa, de merda aqui. Vai, 2 segundos, 0.1, 0.2 segundos. De novo. Cara, eu não sei, eu não entendi. Sendo muito sincero. Deixa eu olhar mais de perto aqui porque eu sou imbecil. Eu não entendi esse gráfico. Não, cara, não. Tá, o primeiro atingiu, a primeira roda atingiu o sensor em 0 aqui, beleza. E não sei porque tá com outra cor no 2, atingiu ele em 0,1 segundos. A primeiríssima roda do carro, né? Passa aqui em 0, pá, dá um pico. Passa no segundo em 2, tá. Em 2 não, em 0,1 segundos ativa o segundo sensor. Aí eu fumo. Aí em 0, aqui 0,1, 0,2, na metade disso, 0,05, atinge o primeiro sensor lá, a roda de trás. Legal? Eu acho que é isso. E aí em 0, aqui o cara fez o favor de colocar 0,25 aqui, atinge o outro sensor, a roda da frente,
não tem atingir o outro sensor, a roda de trás atinge o outro, né? A da frente atingiu ele aqui. Qual a velocidade do veículo em km por hora? Não sei. Tá, a velocidade dele é a velocidade da rodita aqui, ó. Só olhar pra ela, né? A velocidade já está se deslocando na horizontal. Ela percorreu 2 metros nesse intervalo aqui dele. De 0 até 0,1 segundos, ela percorreu 2 metros. Então, vamos calcular a velocidade, o delta, a distância aí, né? Na verdade, a velocidade-distância. Não, aqui é tempo, né? O bocó. Essa questão aqui tá de parabéns, que essa daqui me quebrou no meio. O tempo, em 0,1 segundos, a roda passou do primeiro sensor para o segundo. Então dá para dizer que essa é a velocidade do carro, tá? 0,1, creio eu. A velocidade, não te complica numa questão tão simples. Eu já resolvi coisas tão mais difíceis do que isso. Por que eu vou sofrer com essa porcaria aqui? Então o ΔT, o tempo aqui, é 0,1 segundo. E aí para calcular a velocidade? Velocidade é a distância, a gente sabe que é 2 metros, dividido por 0,1 segundos. Não é mesmo? É mesmo. E aí, o que tu faz, menino? Tu vai na calculadora, porque a gente já perdeu tempo demais olhando para uma figura miserável dessa. Então eu tenho 2 dividido por 0,1. E esse é o tipo de questão que eu agradeço de não ter que resolver na frente da uma turma, né? Da turma. Um bando de imbecil que não sabe fazer nada e ficar apontando, olha, ele não sabe fazer isso aí, não conseguiu nem entender a imagem. Olha só que imbecil, pobrezinho dele. Pois é. E aí tu entrega o caderno pro miserável e diz assim, olha só, tem uma questão bem parecida com essa, tu pode resolver? Tu sabe resolver? Aí não, mas veja bem, porque aí é complicado, porque já não sei, porque agora eu tô atrasado, porque a minha calculadora tá sem bateria, eu não posso. E aí some. O mesmo desgraçado que fica rindo e dizendo, olha, o imbecil não entendeu, olha essa coisa fácil aqui, ó, esse desenho desse jeito tão bem feito aqui, ó. Quando a roda passou por cima, ele dá esse pico aqui, ó, essa coisa aqui, ai, eu não sei, eu nem sei se tá certo ainda isso daqui. Ai, ai, enfim, cara, quem é que fez essa questão? Vamos ver se tem um enunciado aqui, teu nome? Unicamp São Paulo, parabéns, parabéns. As duas palavras que eu tenho pra te dizer, parabéns. Essa daqui separa realmente as pessoas mesmo. Vamos lá. Sensor 1, sensor 2 é apurado, né? Eu pegar o valor do sensor 1 e do sensor 2 para determinar o intervalo de tempo, porque aí eu tô olhando só para a roda da frente, né? Ela passou aqui, percorreu 2 metros, passou aqui. Aí eu vou saber em que velocidade, né? Que é a distância pelo intervalo de tempo, aí eu consigo saber. Porque todo carro tá a essa mesma velocidade da roda, né? Porque não tem como a roda tá a uma velocidade maior que o resto do carro, né? Aqui na horizontal. Então, enfim, ela está presa ao carro. Vamos voltar. É o seu intervalo de tempo, eu sei a distância. Calculei 20 metros por segundo. Mas ele não quer em metros por segundo, ele quer em quilômetros por hora, porque é um miserável, desgraçado. Então a gente entrega em quilômetros por hora essa porcaria aqui. Vamos lá. Hoje a gente vai cansar fazendo conversão de unidades, que é muito importante. Ai, tá. Metro é a primeira coisa, então eu quero quilômetro na parte de cima, então 1 km. E como eu coloquei isso daqui, que vai ficar em cima, isso é 1000 metros. 1000 metros. Pronto. Metro já simplifiquei, já ficou quilômetro do jeito que eu gostaria que fosse. E agora a hora. A hora, como é que a gente adiciona essa bela beleza aqui? Ah, porcaria. Um dia eu vou fazer um leitor de texto melhor que isso daqui. Só de nojo.
Bom, eu quero sumir com segundos e embaixo eu quero que fique hora. Então 1 hora é igual a 3.600 segundos. 3.600. Pronto. Basta fazer as multiplicações. Isso aqui, esse 36 aqui, vai ficar dividido por 10. A gente já viu que simplifica esses outros. Ai, mas daí é só tu lembrar que... Ai, tu quer converter de metros por segundo para quilômetro por hora? Multiplica por 3,6. Não é melhor decorar? É mesmo? Não, não é melhor decorar. Porque eventualmente tu vai trabalhar com unidades diferentes do que metro por segundo, quilômetro por hora. E aí o sofrimento vai começar a aparecer. E como a gente não quer sofrer, a gente sempre segue o mesmo padrão. E nesse caso aqui multiplica pelo que sobrou, que é 36 dividido por 10, que é 3,6. Tá? 3,6, mas não precisa estar decorando isso daqui, até porque, ó, deu 72 quilômetros por hora. Então, e tu, nesse livro, nesse livro eu acredito que a gente vai trabalhar com outras unidades mais chatinhas de vez em quando. Então, é bom já ir se acostumando a fazer desse jeito aqui, para estar preparado para o futuro. Então essa é a minha velocidade do carro, aí, 72 km por hora, que eu levei uns 40 minutos para entender. Aí esse gráfico aqui, essa representação maravilhosa. Vamos lá. Passagem das rodas dianteiras, passagem das rodas traseiras. Depois de um tempo eu percebi. Passagem da roda dianteira, não é mesmo? E passagem da roda traseira. Parabéns para você. No intervalo de tempo de 0,1 segundo, então a velocidade é de 72 km por hora. Muito bom. Velocidade média. E agora? O que ele quer mais da gente? O que ele precisa da gente? Eu já nem sei, eu já tô perdido já. Já nem sei o que quero da vida. Calcule a distância entre os eixos do veículo. Oh, que legal. Que legal. Agora a gente sabe... Veja bem. A gente já sabe qual é a velocidade do carro. A gente sabe. Muito bom. Sabendo a velocidade do carro, sabendo o intervalo de tempo que os eixos levam para acionar o sensor, tá? Esse aqui seriam as rodas do... Esse seria o primeiro sensor, tá? Que nem a gente viu lá, essa é a roda da frente, ativou ele quando estava em 0 segundos e ativa ele de novo agora em 0,05 segundos, né? Que é 0,2 aqui dividido por 2. 0,01, não sei. Eu só tenho que ver isso daqui, tá? Porque daí a roda da frente, ó, ela passa aqui no primeiro sensor, percorre uma certa distância com a velocidade que a gente já sabe que é 20 metros por segundo. Aí a roda de trás vai passar aqui de novo. Pá, vai ativar ele 2 vezes, que tá aqui, tempo 0 e isso aqui, que a gente só tem que saber esse intervalo de tempo, que é exato nesse risco aqui, que é 0,1 dividido por 2. Putz, não é 0,1 dividido por 2. Como é que tu faz essa jossa dessa conta? Metade desse intervalo, não seja burro. Faz 1 menos o outro, divide por 2. Aí é outro problema, né? Problema na cabeça. Problema na cabeça. Como é que eu determino a metade? Como é que eu determino esse valor? Zero vírgula dois menos 0,1, porque esse é o tamanho do intervalo, né? É isso, então calculadora. 0,1. Hoje é o dia, hein? 0,1 dividido por 2, 0,05 mais, que é a metade, né, daquele pedacinho,
Opa, Ctrl Z. Calculadora não permite isso. Então, 0.1. Puta, aqui hoje é o dia, cara. 0.1 mais 0.05. 0,15. Será que é isso mesmo? Deve descer. Então esse é o intervalo de tempo que as duas rodas levaram para tocar aqui o mesmo alarme, né? Então, o mesmo... A porcaria lá do sensor. Porcaria do sensor. A velocidade, tu já conhece, 20 metros por segundo. Então, coloca aqui, 20 metros por segundo. Igual. Qual é a distância entre os eixos do carro? Tu não faz a menor ideia da distância, mas tu sabe o tempo, que é 0,15 segundos. Que as duas rodas levam para passar pelo mesmo sensor. Tu já conhece a velocidade do carro, e não é 20 metros dividido por 2 dividido por segundo. Que dia bacana hoje, hein? Então, tu já sabe a distância, tu já sabe a velocidade que o carro tava, tu sabe o tempo que as duas rodas demoraram para passar por cima do mesmo sensor para ativar ele, que é esse 0,15 segundos aqui. E agora já faço achar a distância. É só multiplicar 20 por 0,15. Acho eu que essa conta dá para fazer de cabeça, né? Então, 20 vezes 0,15. 20 é 2 vezes 10. 10 vezes 0,15 dá 1,5. Né? A vírgula estava aqui, você desloca para cá, se multiplicar por 10. 2 vezes 1,5 dá 3. Então, 3 metros é a distância dos eixos do carro. É uma distância aceitável? Vamos ver. Sei. Talvez. Acho que é. Então, vamos lá. Não é nem muito grande, nem muito pequeno. 3 metros é razoável. 3 metros, exatamente. Aqui, olha, eu uso o intervalo. O intervalo de tempo decorrido entre as passagens das rodas dianteiras e traseiras por S1, por exemplo, é delta T' igual a 0,15 segundos. Então a distância D' entre os eixos é dada por D' igual a velocidade média vezes delta T. Né? Ele só isolou a distância aqui, multiplicando os dois lados por delta T, e aí fica assim. Mas a equaçãozinha é de velocidade média. Então a velocidade é 20 metros por segundo, tu já conhecia. E olha o livro, olha que feio, nem ele não usa as unidades, ó. Eu tô usando as unidades, o livro não usa, ó, resolvendo as questões. Que coisa feia, né? Uma falta de respeito mesmo. Então tá aí, 3 metros é a distância, e é isso aí que nós temos. Então na página 12, nossa, ainda tem questões. Tem muito, não, mas tem mais desse lado, cara. Meus amiguinhos, estavam achando que a coisa ia acabar tão simples? Não, a coisa não acaba, só acaba quando termina, né? Então tá bom, 3 metros, pelo menos a gente conseguiu resolver, pelo menos passamos por essa jossa aqui que eu levei uns 5 minutos aqui para entender o que estava acontecendo com esse retângulo miserável aqui. Pra que uma coisa dessas? É o tempo em que a roda tá em cima do sensor lá, que aí faz essa cabeça aqui, né? Tá bom. Que bom que a gente entendeu, né mesmo? Olha só o que ele quer que nós façamos. Raciocinar um pouco mais. É importante, né? E temos o apêndice disso daqui. E exercícios. Tá bom, e aí a gente chega em movimento uniforme. Muito bom o livrinho, muito bacana, questões bem interessantes. E a gente vai ter que continuar no próximo vídeo, porque eu sinceramente eu achei que a gente acabava isso hoje, mas eu vejo que a minha capacidade cognitiva não é para tanto assim. Então a gente vai ter que ir com um pouco mais de calma, principalmente nessa parte aqui, né? Vamos com calma, essas coisas aqui assim, né? Compreensão desses desenhos, aí já não é muito meu forte. Deveria ser, mas não é.
Mas é interessante, ó. Esse aqui, para raciocinar um pouco mais, essas questões aqui devem ser mais interessantes ainda. E tem isso aqui no apêndice que a gente também vai fazer. Se tiver o que fazer, né? Se não for só ler, a gente vai fazer alguma coisinha. E mais exercícios. Muito bom. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia. Para quem teve a paciência de chegar até aqui, eu não consigo nem acreditar que alguém consiga fazer isso, mas muito bem. Muito obrigado e a gente se encontra qualquer hora por aí.